Histórias assombradas. Achei. Minha mãe foi vítima de uma maledite. Vamos ver. Aê! É uma moça que nos conta. Oi, Ana e Matheus, tudo bem? Tudo jóia? Meu nome é Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Já mandei alguns relatos para o canal, mas acho que você ainda não leu. De qualquer forma, se puder ler este, ficarei muito grata e peço desculpa se ficar muito longo. É longo, mas é um longo bem ok. É a história da minha mãe e até hoje me dá sangue nos olhos quando ela me conta o ocorrido. Pode ler tranquila, pois todos os nomes estão trocados. Muito obrigada. Bom, minha mãe, Antônia, é a segunda mais velha de 5 filhos e por muito tempo em sua vida ela foi a responsável por sustentar uma família de 7 pessoas. Por só ela trabalhar, eles viviam uma vida muito simples. Moravam em uma casa de 2 cômodos apenas e muitas vezes Antônia ia trabalhar com sapatos furados. Ela conta que já tomou chuva com os sapatos e ficaram encharcados, mas ela tinha que colocar atrás da geladeira quando chegasse em casa para que eles secassem rápido. Caso contrário, ela não teria sapatos fechados para trabalhar. Enfim, contei tudo isso para contextualizar a vida que ela levava. E como minha mãe é uma pessoa forte, pois o que ela passou nessa vida não é para poucos, né? Então eu queria contar isso, né, para ver como ela é uma pessoa forte. De qualquer forma, esse relato se passou no final dos anos 80. Ela acredita que foi por volta de 1987, mas não sabe especificar. Antônia tinha 22 anos e trabalhava em uma fábrica de peona. Peona? Peoa? Tipo, peão de fábrica, assim? Ela trabalhava na linha de produção. Tinha uma melhor amiga, entre aspas, a quem vou chamar aqui de Maledite. Antônia e Maledite eram unha e carne. Sempre faziam as refeições juntas e passavam a maior parte do tempo possível uma em companhia da outra. Antônia sempre foi muito comunicativa e simpática, então tinha outras amizades também na fábrica. Entre elas uma moça muito bondosa, a quem vou chamar aqui de Helena. Helena já tinha seus 30 anos e orientava muito Antônia. As duas nutriam um carinho genuíno uma pela outra. Em uma época, Antônia, que se destacava por ser uma boa funcionária, estava sendo testada por sua chefe para outras 3 vagas disponíveis na fábrica, a fim de promovê-la. Antônia não desconfiava de nada, mas Helena sabia de tudo e muitas vezes passava serviços para Antônia fazer a fim de testá-la também. Por fim, Antônia realmente se destacou. Antônia realmente se destacou mais para uma das vagas e a chefe lhe deu essa promoção. Para uma pessoa que sustentava 7 pessoas, aquilo foi uma bênção, sem contar o merecimento, né, por fazer seu trabalho muito bem. Pois bem, a chefe disse a Antônia que ela começaria na nova vaga já no dia seguinte, e lá foi ela toda contente para o novo cargo. Contudo, quando chegou na linha de produção, na hora do intervalo, para chamar sua amiga Maledite para um café, ela já tinha saído. Antônia estranhou, pois elas sempre saíam juntas, mas acreditou que ela tenha saído na frente, pois os horários na fábrica eram muito rígidos e talvez ela não quisesse arriscar que Antônia se atrasasse e tirasse o seu tempo de intervalo ou coisa assim. No dia seguinte, Antônia saiu um pouco mais cedo para esperar a Maledite. E quando ela saiu, a chamou para tomarem um café. A Maledite a olhou com deboche e lhe respondeu com uma patada bem grosseira, que a minha mãe não se lembra exatamente do que ela disse, então eu não vou especificar aqui, mas foi algo bem assim grosso. E saiu. Antônia ficou ali estática, sem entender nada, e Helena, que vinha mais atrás e tinha escutado tudo, se aproximou dela, colocou a mão em seu ombro e disse: "Pois é, algumas coisas mudam, né?" E aí, Antônia perguntou: "Será que ela tá com raiva de mim porque eu recebi a promoção?"
E a Helena respondeu: sim, está, mas não gaste sua energia com isso. Respire fundo e siga em frente. E aí a Helena saiu. Antônia, de início, sentiu tristeza, pois realmente ela considerava Maledite uma grande amiga. Mas ela não podia fazer nada se ela estava sendo irracional daquele jeito. Deixou de lado as mágoas e continuou seu dia de trabalho. Passado algumas horas, passado algumas semanas, Antônia se levantou para trabalhar e sentiu uma pontada no pé. Quando olhou, viu que tinha nascido um olho de peixe bem na sola do pé. No ambulatório da fábrica, o médico disse que aquilo sairia com uma cirurgia, que exigiria que ela ficasse no mínimo 15 dias sem encostar o pé no chão e em repouso. Mas como, né? Antônia não podia se dar ao luxo de perder esses dias de trabalho. Resolveu, então, ir passando uma pomadinha que o médico receitou e ir lixando aos poucos o olho de peixe para que sarasse mais rápido. Ana, pasmem, em questão de um dia para o outro, nasceram 10 olhos de peixe no pé dela. Tinha 3 tão grandes que quase cobriam a sola do pé. Antônia não conseguia mais usar os sapatos fechados e ia trabalhar todos os dias de chinelo e apoiando o pé de lado, pois não conseguia mais colocar o pé no chão, a sola do pé no chão. No novo cargo dela, uma moça também muito má, Fabiana, fazia pouco caso disso. Fazia Antônia andar pela fábrica toda em um dia. Fazia Antônia andar pela fábrica toda. E um dia, quando ela disse que não aguentava mais, pois o pé dela estava latejando de dor, a Fabiana olhou bem debochada para ela e disse: problema seu, se você tá com o pé podre, arranca. Eu que não vou ficar me cansando, tendo que levantar e fazer um trabalho que não é meu. Ah, filha, o mundo gira, as coisas mudam. E assim ia Antônia, calada e engolindo sapo. Às vezes até se trancando no banheiro para chorar. Essa aí não chegou a ser Maledite, era só mal amada e amarga mesmo. Enfim, passado mais ou menos um mês que ela estava com os olhos de peixe nos pés, Antônia começou a ter dor de dente. A dor era tão forte que o dentista não conseguia abrir a boca dela para sequer examinar, de tão rígido que estava. Ela tomava tantos remédios para a dor que um dia, quando foi atender a porta para receber o meu pai, ele notou que ela estava pisando com o pé, com os olhos de peixe, normalmente, ou seja, ela não estava nem sentindo mais a dor da sola do pé, de tanto remédio que tinha tomado, mas o dente continuava doendo. Ela chegava a tomar analgésico 6 vezes por dia, mas nada adiantava. Um dia, Antônia estava voltando do trabalho, quando passou por uma vizinha, a Dona Rosa, uma senhora que sempre ficava sentada em uma cadeira em frente à sua casa, tomando um solzinho. Passando por ela, Dona Rosa cumprimentou e Antônia deu um aceno de cabeça, assim, já que mal conseguia falar pela dor de dente. Chegou em casa e deitou. Passado alguns minutos, sua mãe, Dona Maria, a chamou, dizendo que a Dona Rosa queria vê-la. Antônia, muito irritada por estar morrendo de dor, perguntou o que a Dona Rosa poderia querer com ela. Ela estava ali cansada, queria dormir um pouco, o pé latejava. Dona Maria disse que ela fosse lá falar com a Dona Rosa, que mal ia fazer. Antônia levantou, meio contrariada, e foi. Quando chegou à casa de Dona Rosa, a senhora olhou atenta e serenamente disse... A senhora olhou atenta e serenamente e disse: minha filha, você precisa muito de Deus. Quando você passou aqui, um monte de gente passou junto com você. Você não está nada bem. Você deixa eu te benzer? Antônia, meio descrente, pensou que analgésico e antibiótico não ajudava. Uma reza ia ajudar? Bom, mal não ia fazer, né? Então ela concordou.
Dona Rosa pegou folhas de arruda e começou a reza. E à medida que a senhora ia falando, a dor de dente de Antônia diminuía. Ao finalizar, as folhas de arruda tinham apodrecido, sim, Ana, podres, diante dos olhos das duas. Antônia ficou pasma e Dona Rosa disse: olha só, tá vendo? Filha, você precisa voltar mais 3 vezes antes do pôr do sol. Preciso te benzer 4 vezes seguidas. E assim Antônia fez. Saía do trabalho e ia correndo para chegar na casa da Dona Rosa antes do pôr do sol. Na última vez, Dona Rosa terminou e disse: agora está nas mãos de Deus, minha filha. E lembre sempre, não confie em ninguém. Por mais que a pessoa seja sua amiga, não confie. Confie apenas em Deus. E nunca, nunca perca a sua fé. Antônia agradeceu imensamente a Dona Rosa e foi para casa. No dia seguinte, como num passe de mágica, os olhos de peixe sumiram e o dente parou de doer. Antônia mal podia acreditar nisso. Quanto a Maledite, Antônia nunca mais nem quis olhar na cara dela. Se afastou totalmente e não teve nem mais notícias. Quer distância de pessoas desse tipo. Sabe, Ana, minha mãe sempre me contou essa história e até hoje eu fico boquiaberta com a maldade humana. Perguntei uma vez se ela achava que a Maledite tinha jogado mal olhado ou realmente tinha feito um trabalho para ela. Minha mãe diz achar que era só inveja e energias ruins mesmo, que ela não teve a capacidade de ficar feliz pela amiga e ficou tão amargurada que isso adoeceu a minha mãe. Bom, Ana, esse foi o relato, espero que tenham gostado e me desculpem se ficou muito longo, tentei resumir ao máximo. Muito obrigada por ler, que Deus abençoe você e sua família, um grande beijo. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história e realmente a gente também fica de boca aberta em ver como que a pessoa pode ser mesquinha, egoísta, a mesma coisa, né? Má. Como que não... Poxa, trabalhe do mesmo jeito que ela trabalhou, sendo eficiente, sendo assim, você também vai chegar lá, sabe? Agora não, a amiga, isso porque era amiga. Conseguiu uma promoção, pronto, serviu para que o zóio ficasse ruim em direção àquela pessoa. Credo, gente, distância de amigo assim, hein? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.